Olá, e se o grande segredo para a riqueza estivesse escondido? Bem, numa cabra? Pode parecer uma ideia estranha, eu sei, mas é a lição central de uma história absolutamente incrível do livro A Cabra da Minha Mãe, de Ricardo Kaniyama. Hoje vamos mergulhar nesta história para descobrir como uma coisa tão simples pode revelar um dos maiores segredos para se construir um futuro financeiro sólido a partir do zero. E tudo começa com esta pergunta. Uma pergunta que, na verdade, muitas pessoas fazem. Como é que é possível construir um futuro financeiro seguro, começando com quase nada? A resposta, segundo o autor, está mesmo escondida numa história da sua infância. Uma cabra? A sério? Parece quase uma anedota, não é? Mas é precisamente aqui que a magia desta história acontece. Esta cabra vai transformar-se numa metáfora para um dos princípios mais importantes da gestão de dinheiro. Vamos lá ver como é que tudo começou. A história começa com um momento muito difícil, uma verdadeira tragédia. O autor, Ricardo Kaniyama, recorda o que aconteceu à família depois da morte repentina do pai, que era um empreendedor de sucesso na sua aldeia. De um momento para o outro, tudo estava prestes a mudar. Ora, por causa de um costume tradicional da região, a riqueza que o pai tinha acumulado não passou para a família direta. Quer dizer, a mãe e os filhos foram literalmente despojados de tudo. Perderam a casa, as plantações, o seu sustento. Foi um golpe financeiro absolutamente devastador que os deixou sem nada. Imaginem só o cenário. De toda a riqueza do pai, o que lhes sobrou foi apenas um animal. Uma cabra. Como o autor descreve, aquela cabra era a única herança deles, a única riqueza que lhes restava no mundo. O futuro da família inteira dependia daquele animal. E é aqui que chegamos ao grande dilema da história. As crianças estavam com fome, a passar dificuldades. A solução mais óbvia, a mais imediata, era sacrificar o único bem que tinham para conseguirem uma refeição. Mas a mãe viu algo mais. Ela viu-se perante uma escolha que ia definir o destino de todos. A satisfação imediata ou uma visão do longo prazo muito, mas muito mais difícil. O que torna esta história ainda mais poderosa é percebermos que a mãe do autor não foi a única a enfrentar uma escolha parecida. Outros parentes, que também receberam uma pequena parte da herança, tiveram de decidir o que fazer e tomaram decisões completamente diferentes. E aqui temos, lado a lado, duas filosofias financeiras totalmente opostas. De um lado, a mãe, que escolheu proteger e fazer crescer o seu único bem. Do outro, os parentes, que decidiram consumir imediatamente aquilo que receberam. Bem, o caminho da paciência e do sacrifício deu frutos espetaculares. A cabra, a que até deram o nome de Mussoloni, começou a ter crias. E as cabras multiplicam-se a uma velocidade incrível. Em poucos anos, aquela única cabra transformou-se num rebanho considerável. Esse rebanho passou a ser a fonte de rendimento e segurança da família, pagando os estudos e a comida. Tinham transformado um único bem num verdadeiro motor de prosperidade. Agora, em total contraste, vamos ver o que aconteceu aos parentes. O caminho do consumo imediato selou-lhes o destino. A madrasta matou a sua cabra para ter uma única refeição. Os primos, que até receberam um rebanho de gado, abateram os animais todos. Em ambos os casos, o futuro foi trocado por um momento de satisfação. E o resultado final? Ficaram sem absolutamente nada. E é neste ponto que a história de família se transforma num princípio financeiro universal. A mãe do autor, uma mulher sem qualquer educação formal em finanças, compreendeu instintivamente um segredo poderosíssimo sobre o dinheiro. Aquela cabra não era apenas uma cabra. Era capital. Era um ativo que, se não fosse consumido, tinha o poder de se multiplicar e de gerar mais riqueza. No fundo, qualquer dinheiro que se consiga pôr de lado para investir é a nossa cabra. O autor explica esta ligação de uma forma muito direta. Ele percebeu que gastar $50 de forma impulsiva era, na prática, o mesmo que matar a sua única cabra. E, pelo contrário, proteger e investir esses $50 era fazer exatamente o que a mãe dele fez, dar a esse dinheiro a oportunidade de crescer e de se multiplicar. Ok, a partir deste princípio, o livro dá-nos um método prático, um passo a passo, para aplicarmos a lição da cabra às nossas finanças. E apresenta-o em 4 categorias, ou, como ele lhe chama, a escada para a riqueza. Pensem nisto mesmo como uma escada, uma progressão. A maior parte das pessoas, segundo o autor, encontra-se nos degraus mais baixos. O objetivo é muito simples. Primeiro, perceber em que degrau estamos e depois saber o que é preciso fazer para subir ao próximo nível. Na base da escada, no degrau mais baixo, estão os pobres crónicos. A fórmula matemática da vida deles é simples e, infelizmente, destrutiva. As despesas são sempre, mas sempre, maiores do que os rendimentos. Vivem num ciclo constante de dívida. Estas pessoas estão, na verdade, presas numa armadilha. É o dinheiro que as controla, e não o contrário. Cada mês é uma luta para tapar buracos, e muitas vezes acabam por criar novos buracos no processo. É uma posição de total dependência e stress financeiro.
O degrau seguinte é o dos pobres equilibrados. Estas pessoas já não acumulam dívidas, o que é um passo importante, mas também não conseguem avançar. Basicamente, vivem de ordenado em ordenado, gastando tudo aquilo que ganham. Embora seja uma situação melhor, esta é uma posição muito vulnerável. Qualquer emergência inesperada, uma despesa de saúde, a perda do emprego, pode empurrá-los de volta para o primeiro degrau, para a pobreza crónica. E porquê? Porque não têm nenhuma cabra de reserva, nenhum capital guardado. A terceira categoria, a dos pobres médios, até parece um grande passo na direção certa, porque estas pessoas já poupam dinheiro. A sua fórmula é: rendimento é igual a despesas mais poupança. O problema está no propósito dessa poupança. É uma poupança para consumo. E aqui está a grande armadilha deste degrau. Poupa-se para comprar alguma coisa, um carro novo, um telemóvel, umas férias. Assim que se atinge o objetivo, o dinheiro é todo gasto. Na prática, a cabra é morta. O ciclo de poupança recomeça do zero e nunca se chega a construir um verdadeiro capital, um fundo que trabalhe e gere mais dinheiro. E finalmente chegamos ao topo da escada, a categoria dos ricos. A fórmula deles é a chave de tudo. O rendimento é igual às despesas mais no mínimo 10% para investimento. A diferença é esta, e é crucial. A poupança não é feita para consumir, é feita para investir. O objetivo é construir um rebanho de cabras, ou seja, um capital que por si só gera mais dinheiro. É este âmbito, o de separar consistentemente uma parte do rendimento para investir, que cria verdadeira riqueza e, mais importante, liberdade financeira. No fundo, a lição da mãe de Kanyama é sobre isto: proteger e alimentar a semente da nossa futura riqueza, por mais pequena que essa semente seja. E isto leva-nos a uma pergunta que todos nos podemos fazer: qual é a nossa cabra? Qual é o nosso capital inicial? E, mais importante ainda, qual é o plano para a proteger e a deixar multiplicar-se, em vez de a sacrificarmos por uma satisfação imediata? A resposta a esta pergunta pode muito bem definir todo o nosso futuro financeiro.